Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para apresentar a Brasifocast. Eu sou o professor Eliabe Serafim, design de carreiras. É sempre a satisfação estar trazendo temas relevantes para o nosso mercado de trabalho. Hoje estamos com um convidado especial, o Wilton Santos, né? Ele que é consultor em departamento pessoal e vai trazer um tema riquíssimo. Aliás, é um tema que também faz parte da minha carreira, né? Ao longo dos meus 35 anos. Então, eu gostaria já de cumprimentar o nosso querido consultor, o Wilton Santos. Olá, tudo bem? É uma Olá, satisfação estar por aqui. você, que esse tem sido o nosso slogan, né? Então, hoje vamos conversar sobre a importância do departamento pessoal, do RH, na saúde das empresas, né? Uma empresa com um funcionário, já é importante ter o RH, o departamento pessoal. Vamos ter uma conversa boa, né? Então, vamos trocar conhecimentos e também vou aprender com o senhor, professor. Que é isso? Veja, eu sou suspeito de falar porque há algumas divergências mentais, eu diria, né? Não é nem divergência, é estrutural, de pessoas quanto ao conceito de departamento pessoal e RH. Isso. A gente sabe que muitas empresas hoje já têm esses dois departamentos juntos, até por conta de custo. Hoje, algumas empresas não têm mais o analista de DP nem o analista de RH junto, né? Chama-se analista de RH generalista. General. Mas quem vai responder aqui é você, né? O que são o departamento de pessoal e RH? Como é que a gente pode entender isso dentro de uma estrutura empresarial? O ciclo da vida dos funcionários começam aí com o RH e depois com o departamento pessoal. O RH ele cuida de recrutar, de contratar, integrar o funcionário à empresa, treinar e também demitir, tá? Mas vamos falar até treinar. Quando ele treina, organiza a documentação, passa para o departamento pessoal. E aí o departamento pessoal começa a cuidar de toda a rotina da vida do funcionário. Do início dessa admissão, dentro do processo, e daí a quantos anos, quanto período o funcionário passar ali na empresa, o departamento pessoal sempre vai estar ao lado dele. A gente sabe que é muito comum algumas empresas não terem realmente departamento de recursos humanos, tá? Ou setor de recursos humanos. Existe um departamento pessoal onde ele mobiliza as pessoas para fazerem, né, algumas ações ou processos que vai desde a triagem, recrutamento e seleção do empregado. Como é que você vê isso? Você acha que é papel do departamento pessoal ou ele só tem que ser operacional? Hoje, nós podemos falar que pequenas e médias empresas começam a visualizar isso. Por quê? É um custo, quer queira, quer não, é um custo alto. E esse custo, a empresa, uma pequena empresa, ela não tem condições de ter um RH, não tem condições de pagar um salário de um departamento pessoal, e aí ele pega um funcionário, o departamento pessoal, e coloca para se fazer também o RH, né? Então, é preciso o departamento pessoal, o profissional de departamento pessoal, ter conhecimento de RH. Porque hoje é uma realidade. Nas empresas pequenas e médias, esse profissional, ele abrange tudo. Olha só, eu preciso dizer aqui para vocês que estão nos assistindo, tá? Estamos falando de um tema muito importante, tá? Você que é da área de DP ou da área de RH, para poder entender. Eu me recordo que há mais de 20 anos atrás, quando eu fui contratado para uma empresa, o empreendedor lá, o diretor, disse: Olha, eu não quero RH. Aí eu disse: Não quer RH? Aí disse: Não interessa, porque eu não tenho psicólogo. Não tenho... Na cabeça dele, tinha que ter essa estrutura, né, de profissionais. Aí, e como você não é psicólogo, então também não vai ter como montar o RH. Aí eu disse: Tudo bem. Aí eu disse: Olha, mas eu vou fazer um departamento de pessoal estratégico. E aí foi como eu consegui implementar, começando como? Um estagiário de psicologia e depois, quando ele menos esperou, a gente já estava com o departamento de recursos humanos, até hoje, né? Isso foi um grande empreendimento que está aqui lá em Jaboatão dos Guararapes. O que eu quero dizer com isso? É que às vezes você é tolhido em fazer um planejamento estratégico nesta área, numa empresa que você sabe que não tem um RH, e o dono insiste: Eu não quero RH. Eu quero departamento pessoal, porque a gente tem uma contabilidade onde a gente precisa mandar somente os dados da folha. E é só isso, Wilton? Claro que não. Claro que não. A contabilidade
tem um papel muito importante. O que eu poderia dizer? O departamento pessoal é contabilidade? Não. Mas o departamento pessoal faz parte da contabilidade, né? Então, às vezes a gente vê muito. Mandei para o meu contador. Ele não mandou para o contador, mandou para o departamento pessoal, né? Então, o departamento pessoal e a contabilidade têm que andar junto. Hoje nós temos muitas empresas que terceirizam a contabilidade. É importante, né? Mas e aí, lá dentro? Quem é que vai cuidar dos funcionários? Quem vai fazer os benefícios? Quem vai olhar todos os problemas do funcionário? Isso é o departamento pessoal, é o recursos humanos que cuida disso. Então, já que você falou nesse processo de terceirização, como se dá exatamente a execução, né, da folha de pagamento de uma empresa, né? Já isso das suas formas, tá? Se você puder responder, tanto da parte interna, quando a empresa tem sua estrutura de DP, quanto a parte terceirizada. Eu gosto muito de falar quando a gente olha para pequenas e médias empresas. Porque hoje a pequena e média empresa ela terceiriza a sua contabilidade no geral. E aí tem o departamento pessoal da contabilidade que cuida da folha de pagamento. E essa folha de pagamento eles enviam apenas o salário, enviam os encargos, mas aí é preciso ter alguém para conferir esses salários. É preciso ter alguém para conferir esses encargos que a contabilidade enviou. Por quê? Não existe aquilo absoluto, não existe o certo. Então, se tiver a conferência, o erro se diminui muito. E eu já vi muito isso. Tá? Já trabalhei em escritório de contabilidade, já errei, que faz parte. Certo? Quem não errou, levante a mão. E o importante é, quando outra pessoa verifica e passa essas informações. Para quê? Não chegue no Ministério do Trabalho, não chegue um pagamento na Caixa Econômica errado. E aí vai gerar os custos para a empresa. Juros, multas e assim vai. Olha só, eu já quero aqui soltar um spoiler de que você está falando aqui com a equipe da área de DP, da área de RH, principalmente o Wilton Santos, ele que é consultor de departamento pessoal, e tudo que ele falou aí, ele faz, tá? Então, se você é uma empresa e precisa, tá, de institucionalizar, né, ter todo esse processo de forma eletrônica, que hoje tudo é através da tecnologia, não existe praticamente nada feito de forma física, né, papel. É só nos consultar. No final ele vai deixar o contato. Então fica aí já essa dica para você que é da região metropolitana aqui de Recife, né, Pernambuco e qualquer parte do Brasil, porque até fora do país a gente consegue hoje, dependendo da situação, dar essa consultoria, ok? Mas vamos lá. Diante desse processo, a gente sabe que é muito comum as empresas delegarem, né, ao RH ou ao DP a questão disciplinar, que é uma coisa aparentemente chata, mas necessária. A gente sabe que às vezes o funcionário ele descumpre as normas, né, que está lá no artigo 482 da CLT, que contém as alíneas, né, de comportamento, de subordinação, a parte de conduta e muito mais. Então, numa ocasião de uma falta grave, tá? Como é que existe essa gradação, tá? Isso é muito importante a gente falar, porque tem muitas pessoas que acham que numa primeira falta grave, ou talvez uma indisciplina que às vezes não está nem ancorada, né, pela CLT, aí quer aplicar advertência formal. Explica aí, Wilton, por favor. Quem aplica uma advertência? Quem aplica a suspensão? Nós temos vamos pensar uma indústria que tem seus setores e o encarregado do setor quer aplicar uma advertência num determinado funcionário. Ele vai chegar para o RH e vai dizer, olha, eu quero aplicar a advertência. O RH vai preparar, vai mandar para ele e aí vai dizer, olha, podemos aplicar essa advertência juntos. Aí ele vai olhar e dizer, eu? Aplicar advertência? Não. Eu não vou, eu quero que o RH aplique. Não, mas é a obrigação do encarregado também estar junto aplicando. Por quê? Porque o RH hoje ficou mal visto nas empresas, a fama de mal, por quê? Toda punição é o RH. Mas não, existem os responsáveis pelos setores, os seus encarregados, os seus coordenadores, e eles têm que assumir também a responsabilidade de aplicar essas penas.
Então, olha só, é uma informação importante que o está passando, porque é muito comum alguns diretores, quando tem um departamento, já passa lá no DP, aí a pessoa chega lá e se surpreende com a advertência. E eu discordo, sabe? Eu Com acredito que tem certeza. que haver uma gradação, tá? Se a pessoa, ela cometeu uma falta grave e que às vezes não está nem enquadrada dentro do artigo 482, tem que ter uma conversa. Chama-se advertência informal. Mas se ele comete outras faltas graves de forma reiterada, aí sim tem que partir para a formalidade. E aí, sequencialmente, vem a suspensão, e aí, se ele realmente não se condizer com as normas da empresa, ele precisa ser desligado. Mas aí, ele colocou uma coisa interessante, que é preciso aqui a gente frisar, que é a questão de quem realmente deve entregar a carta, né? Nesse caso, quando a disciplina é formalizada. Ora, pelo gestor. É de quem você trabalha Claro. diretamente. Não foi você que fez a falta grave, você só quer o bônus e o ônus. Então fica aí esse recado, muitas vezes para as empresas menores, de pequenas e médias empresas, que às vezes não tem, às vezes, um gestor. Até o diretor pode entregar, mas desde que não tenha um gestor, mas se ele tem um gestor, ele tem um líder, né, um coordenador, ele é que tem o papel de entregar a carta de advertência. Agora, uma observação, tá? Alguém pode estar perguntando, mas se no contrato de trabalho dele não tiver constando o poder de mando, olha, veja bem, não há nenhum óbice, tá? Que ele possa aplicar. Existem algumas, sim, algumas limitações quando existe cargo de confiança, tá? Isso a gente sabe. Mas quando ele é contratado para exercer o cargo de gestão, ele precisa cumprir o que a norma diz. O RH é responsável de estar juntos para que não haja exageros dos gestores. Sem dúvida. Tá? Porque às vezes tem muitos gestores que exageram. Né? Os gestores que quer tratar mal o colaborador. E hoje, como eu costumo dizer, não cabe mais isso nas empresas. Não cabe mais aquele gestor que trata mal, aquele gestor que grita. Então, o RH ele tem que estar aí, pronto para ajudar, né? Pronto para conter também e poder balancear tudo isso. Né? Uma advertência acontece, né? Primeiro verbal, depois por escrito. Não resolveu dentro da mesma coisa, aí vai ter uma suspensão, aí vai doer no bolso do funcionário, mas tudo com ética e educação. Agora, você imagina, aí você pode estar aí do outro lado perguntando, e se eu não quiser assinar essa carta de advertência? Né? E se não quiser assinar? Se não, Aí se orienta, né? Colher testemunhas, é por isso que tem que ser o gestor, porque evidentemente é um constrangimento, né? O gestor convidar um colega para poder ser testemunha do seu colega. exato. Mas aí vem um questionamento, eu passei por muitas bancas jurídicas, né? Audiências, em que alguns juízes eles entendem isso de forma subjetiva. Ou seja, ele entende que alguns desses colegas foram pressionados a ser testemunha. Você precisa assinar, porque você trabalha aqui. Então, fica aqui a dica, tá? Você, que se for pressionado, convidado é uma coisa, mas pressionado a assinar, você não é obrigado. Tá? Mas eu posso correr o risco de ser demitido? Pode, porque a empresa tem o poder de mando. Agora, você não é obrigado. E tem valor legal? Cabe à cabeça do juiz analisar, diante dessa carta de advertência com o depoimento do reclamante. A carta de advertência já está dizendo, eu estou te advertindo, eu estou te avisando. Né? Então, assim, muitos têm a carta de advertência como a pior coisa do mundo. Não, tá certo? A empresa está te comunicando que você errou em alguma coisa, tá? E aí, não execute novamente, não faça novamente. Apenas isso. Isso é advertência. Então, para o funcionário, muitas vezes, é a pior coisa do mundo, né? Mas não, encare isso bom para você. Encare isso como uma crítica. A empresa está te criticando para que você possa melhorar. E aí você tem que ser inteligente, né, para não cometer mais a mesma pena. E aí segue-se a vida. Bom, para a gente ir para o próximo tópico, eu ainda queria dar uma opinião acerca desse tema, tá certo? De que
Alguém pode estar pensando, mas a empresa pode colecionar carta de advertência? Acredito que não. Por isso que existe uma gradação, Isso. tá? Então, se você reitera no mesmo erro, na mesma falta grave, pode ter certeza que você vai partir para uma suspensão e, consequentemente, uma demissão por justa causa. Então, evite. Mas se ficar uma carta de advertência, ou duas ou três, de forma diferente, não importa, porque a empresa vai analisar a sua conduta. E já existe uma falta grave que se refere a essa, que é a incontinência de mal conduta. Essa incontinência está dizendo que você não tem controle sobre o seu comportamento. E como a gente sabe que as empresas demitem bastante pelo comportamento, então fica atento em relação a isso. Mas relacionado a isso, Wilton, quem é que prepara essas normas para que o funcionário o funcionário não venha errar, né? Venha cometer erros? É preciso que as normas da empresa sejam sempre atualizadas, né? Conversada com a diretoria, para que o RH possa sempre observar qual é a responsabilidade, aonde precisa melhorar, aonde precisa as normas de condutas, né? Precisa entender a empresa. Tá? Por exemplo, eu conheço uma empresa que é madeireira. Então, pode-se fumar ali próximo à madeira? Claro que não. Por quê? É um material inflamável. Uma empresa que fogos de artifícios. Você vai fumar numa empresa que é fogos de artifício? Não. Então, é preciso ter as normas e condutas da empresa e você obedecer isso. Então, o RH se junta com a diretoria da empresa e consegue fazer essas normas para que todos possam seguir. Você falou uma coisa interessante. Tudo isso que a gente está aqui colocando, isso é dito na hora da entrevista e durante o contrato de trabalho. Porque a qualquer momento a norma da empresa pode mudar. Aquilo que era habitual talvez possa ser que mude. Isso muda como? Isso muda através de uma pesquisa de clima para que a cultura organizacional possa estar ensejada, né, com todos, alinhada com todos. Não adianta aqui alguém dizer, mas quando eu entrei na empresa não era permitido fumar, agora não pode. Olha só, nenhuma norma da empresa ela pode se sobrepor a uma lei federal. Primeiro que é proibido fumar, sim, em qualquer ambiente. Está na lei federal 9296 de 94 a 96. Então, se você tá achando que a norma de proibição, estou dando um exemplo de fumo, tá? Acha que é um preconceito porque você se libera, não é não. A empresa está cumprindo uma lei federal. Então fica aí essa dica. Professor, estou ao vivo aqui no Instagram e Moisés quer fazer uma pergunta. Então, vou abrir Moisés. Se quiser fazer a pergunta, fique à vontade, que a gente também esclarece agora. Ótimo. Correto? Ok. Vamos lá. Então, aí, como a gente estava falando, tudo às vezes acontece lá no início, né? E a gente tem o processo de acompanhamento do registro de ponto, que é, gente, uma falta grave muito comum, que é chegar atrasado, não cumprir com as obrigações, com as entregas. E aí, como se dá esse acompanhamento, Wilton? A folha de pagamento, ela é muito abrangente, né? Então, nós temos que acompanhar. Nós temos que olhar com muito carinho essa folha de pagamento, para a gente poder começa pelo ponto. Se o funcionário não bate o ponto corretamente, vai chegar na tua folha, tá, uma falta. Por quê? Porque você não bateu. Nem sempre as empresas estão lá. Nem sempre o RH está ao lado. Então, se você bate o ponto errado, tudo hoje é online. Então, quando eu puxo, tá lá, aberto o teu ponto. Então, vai embora para a folha de pagamento. O que é que vai acontecer? Vai ter uma falta. Por quê? Porque você bateu o seu ponto errado. A gente tem a portaria 671 do Ministério do Trabalho, né, que autoriza hoje o bater o ponto digitalmente, né? Bater o ponto facial. Né? Então, é muito simples. Bata correto, para que você não seja punido. Assim, tenha punição porque você bateu errado. Sem dúvida é um controle, eu diria, mais sensato, mais correto, porque antigamente, quando era, digamos, físico, né, as pessoas assinavam pelo outro, ou às vezes atualizava, né? Eu me lembro que eu trabalhei numa empresa e disse, olha, tá na hora de atualizar o ponto, viu? Para a gente poder fechar a folha. Atualizar o ponto? Então é totalmente fora, né? Então as pessoas botavam aquele horário britânico, porque ia lembrar qual foi o dia que ele chegou no horário tal, não ia. E isso, com o tempo, caiu nas malhas da justiça, onde
tornou-se uma brecha para que o reclamante pudesse ganhar as horas extras, porque o juiz nenhum adota horário britânico. Horário britânico é aquele, tipo assim, 8 às 18, 8 às 18, 8 às 18. É impossível você ter chegado exatamente de 8 às 18, né, gente? Então, por isso que o facial, né, que é essa lei 671, que praticamente ela acrescentou a 1510, que foi a primeira portaria, né, eletrônica, né, de ponto, ela veio para aperfeiçoar, inclusive controlar suas horas extras, não é isso? Isso. Adalto aqui no Instagram, ele comentou: as normas são muito importantes para que os colaboradores possam performar de acordo com os moldes da empresa. Perfeito. Voltando para normas e condutas. Então, a empresa quer uma determinada conduta, a empresa quer que você se vista de determinada forma, a empresa quer que você use o fardamento corretamente. Então, faça isso. É simples, não é? Você é preciso, não é a empresa se adaptar a você, mas você se adaptar à empresa. Legal. Olha, pessoal, a gente vai dar uma pausa, né? Na verdade, né? A gente vai para descansar aqui e voltamos no segundo bloco, mas não sai daí, tá? Porque você deve estar pensando, rapaz, eu queria saber sobre determinado tema. Então, eu lhe dou uma sugestão. Quando o vídeo estiver disponível, você entra lá, né, no canal do YouTube, comente, compartilhe e dê sugestões, porque são temas atuais que estamos sempre aqui trazendo para vocês. A Abraginfor, né, enquanto associação, ela tem esse papel, não só de desenvolver pessoas, como também trazer profissionais para que possa mostrar a vocês a realidade. Às vezes, as empresas, de um modo geral, elas não dão, na sua essência, todas as informações na hora da entrevista. Não é muito comum porque, aliás, não é comum estar na entrevista o departamento pessoal e o RH. Isso porque nem todo o RH, e aí com todo respeito àqueles que realmente são generalistas e que na hora tem as informações certas, com a legislação na ponta da língua, tá? Que conseguem, tá? Na hora de responder o candidato. Não é isso, Wilton? Às vezes, vou dar um exemplo bem básico aqui. Digamos que a vaga seja de eletricista e de repente um candidato se depara com uma selecionadora ou talvez uma consultoria externa, né? E pergunta quais são os meus direitos. O que é que eu vou ter? Ó, existe aí duas formas. E eu acho que o Wilton poderia até responder, Wilton. Você saberia informar quais são os requisitos necessários para que aquele candidato realmente possa continuar no processo seletivo da vaga de eletricista? Ele primeiro ter a formação e ele ter o certificado, tá, de profissional, tá certo? Sim. Não me lembro exatamente o nome, mas isso é um requisito. NR10. Exatamente. Isso. Exatamente. A NR10. Aí veja, aí a contrapartida O da treinamento empresa. de NR10. E a contrapartida da empresa, qual seria? Né? Em termos de salarial. Porque a gente tem que saber que existe o salário que é acordado e existem algumas vantagens, né, adicionais que são permitidos por lei e que são pagos a determinadas categorias. Qual seria? Todo eletricista tem que ter a periculosidade. Pronto. Então, fechou. Tá entendendo um exemplo que a gente traz aqui para vocês, que muitas vezes você se depara no processo seletivo e você até tem essas perguntas, mas você não sabe se vai ter essas respostas corretas. Portanto, a gente volta daqui a pouco, porque o tema está gostoso. Aguarde. E aí, estamos voltando para o segundo bloco e o último da Abrage Infocast, hoje com o nosso consultor em departamento pessoal, o Wilton Santos. Ele que é consultor, tá? E trabalha para várias empresas, que ao final ele vai deixar os seus contatos. Então, a gente fez aqui uma contextualização, né, básica, na verdade, entre RH e DP. E vamos voltar falando sobre uma parte importante, que é aquela que você, quando vai ser contratado, pergunta logo, né? Quais são os benefícios? Não é comum? As multinacionais, normalmente, elas já encaminham para o candidato uma formalização. Digo isso pela experiência, por várias empresas que eu trabalhei em multinacionais. E aí você recebe e você concorda ou discorda. Quem é que vai discordar, né? Até porque os pacotes de benefícios dessas empresas são maravilhosos. Você tem uma ideia, vem previdência privada, vem seguro de vida, vem a refeição, a alimentação, vem cesta, vem creche, além
evidentemente, do salário que é devido a você, de acordo com a quantidade de horas. Então, para a gente falar mais sobre isso, o Hilton vai trazer de forma clara como é que as empresas trabalham nessa forma dos benefícios, né? Como é que a gente considera isso dentro da CLT? E quem que cuida? É o departamento pessoal? É RH. A gente precisa fazer essa pergunta porque a gente sabe que nem todas as empresas têm os dois. E às vezes tem empresas que só tem ou um ou outro. Não é isso, Hilton? Primeiro, o que são benefícios? Benefícios são vantagens oferecidas pela empresa. Vantagens que pode ser da empresa ou pode ser previsto um direito pela CLT. Tá? Então, nós temos vale refeição, vale transporte, plano de saúde, seguro de vida, auxílio creche, auxílio educação, onde pode ser pela CLT, um direito adquirido, pode ser pela convenção, a convenção dizer que a empresa tem que ceder aquilo, ou pode ser a empresa oferecer de livre e espontânea vontade. Vamos falar de vale transporte, um benefício chamado vale transporte. Vale transporte, ele não pode ser em dinheiro, tá? A não ser que seja acordado da empresa, tá? Mas o dinheiro não pode ser. Existe o cartão, tá? Que aí você recebe e é descontado 6% do seu salário, tá? Quando a empresa dá em dinheiro, pode configurar salário. E aí, o que pode acontecer? O funcionário no futuro sai da empresa com raiva e vai dizer: não recebi o meu vale transporte. E aí vai criar, professor, um maior problema. Eu podia até complementar, tá? Que o Vale Transporte, tá? Alguns sindicatos, né, quando eles preconizam lá nas convenções, tá? Às vezes tem sindicato que bota 3%, porque é até Isso. 6%. Até 6. Ou que for maior, tá? Digamos que você ganha um salário bem, né? Um salário gordo, e 6% do seu salário não vale a pena, porque o que você vai gastar de passagem, tá? Talvez seja ínfimo. Então, é melhor você, evidentemente, pagar suas passagens. Mas fica aí a dica, né? Que mesmo que você não opte, né, pelo vale transporte, por ser um benefício legal, você, empresa, precisa colher a assinatura do empregado de não optante, para que lá na justiça ele não venha alegar que não recebia, inclusive juntando essa questão salarial que você colocou muito bem, tá? Só acrescentando que quando a empresa não consegue comprovar que houve um acordo e pagou em dinheiro, ainda tem um problema, viu, Wilton, que é o salário in natura. O que é salário in natura? Salário natural, que aí vem a questão das incidências de FGTS, INSS e Imposto de Renda. Vale transporte não é salário. Vale refeição não é salário, é benefício. E assim, algumas pessoas, infelizmente, querem fazer isso de salário. Então, se a empresa dá em dinheiro e ele usar como salário, ele pode reivindicar isso. E aí prejudica a empresa. E depois, quando chega, já vi muito isso acontecer, chega dia 20, dia 25, a empresa dá o vale transporte para o mês todinho. O que é que acontece, professor? Está sem valor para ir trabalhar. E aí falta ao trabalho. Por quê? Porque aquele valor foi dado para trabalho, empresa, empresa, trabalho. Eu conheço algumas situações, tá, que dependendo da localização do empregado junto à empresa, a empresa fez um acordo com o Uber, tá, onde tem esse contrato de pagamento que tem sido muito melhor. Claro que isso ela fez juntamente com o sindicato, para que não haja lá na frente qualquer dúvida das partes acordadas. Então, gente, o que está sendo colocado aqui são orientações importantes acerca do benefício. Eu só quero fechar esse tópico, que o Wilton citou aqui vários, né, como plano de saúde, seguro de vida. Todos esses benefícios, exceto o vale transporte, ele pode acabar. Acabar, eu digo, numa situação em que a empresa enfrente financeira, porque há uma discussão sobre direito adquirido. Mas direito adquirido é discutido na justiça e não na empresa. Então, digamos que a empresa tire o plano de saúde que você tinha aí há 5 anos.
Ela tirou, ela precisa realmente ter uma justificativa, mas se você quiser requerer algum atendimento em função do cancelamento do plano que você tinha com a empresa, você terá que recorrer judicialmente. E aí você sabe, se você vai recorrer judicialmente, você vai envolver a empresa como solidária. Então, pensa direitinho, porque entre os benefícios citados aqui, o que a empresa tem que cumprir é o vale transporte, independente da forma, desde que seja acordado. Não é isso, Wilton? É verdade. E, como o senhor falou, a empresa não quer dar vale transporte, mas ela quer dar o transporte. Isso. Existem empresas que são muito longe. E aí o que é que faz? Aluga um ônibus e esse ônibus vai buscar o funcionário com o percurso casa, trabalho, trabalho, casa. Aí o que acontece? Pode acontecer do ônibus não passar na residência. Aí a empresa é obrigada a dar esse complemento para que ele chegue em sua residência. É importante destacar também que recentemente a legislação trouxe uma mudança no Vale Refeição e no Vale Alimentação, onde se a empresa dá esse cartão, ele precisa estar liberada para os dois, tá? Porque antigamente você tinha que dizer assim, ou tinha que optar por refeição, ou tinha que optar por alimentação. Por conta dessa tecnologia, da adesão, né, de muitos supermercados aceitarem refeição e alimentação, então você faz a escolha na hora que entra seu crédito, que é ajuste, né, que chama, né? Então, fica aí também essa dica, porque você pode estar pensando, eu posso optar por qual? Então, a empresa, quando vai optar pela operadora de benefício, ela lhe dá o valor do crédito. Você que escolhe na hora que você for pagar. Fique Aonde atento. gozar. Aonde gozar. Já que a gente está falando de benefício, tudo isso aqui que a gente citou e muito bem apropriado aí pelo Wilton Santos, é necessário que haja, note bem, a autorização desses descontos, tá? Porque muitos desses benefícios vai ser desconto no seu contra-cheque. E você diz assim, a empresa tem o benefício, mas eu preciso autorizar a empresa a descontar. É um detalhe interessante que muitas empresas, Wilton, não se preocupem, inclusive os departamentos pessoal e RH, mas ele foi orientado na entrevista que tinha o benefício. Sim, tem o benefício, mas tem um desconto. Por exemplo, a empresa pode dar um plano de saúde com coparticipação. É muito raro hoje, depois da ANS 98, né? Mudou-se aí as normas, né? E que agora não tem aquela parte de 20% do empregado, 80% da empresa. Hoje é meio a meio, ou então você paga um determinado valor e os exames entram como coparticipação. Então fica aí a dica que todos esses descontos dos benefícios, tá, que mencionamos aqui, precisa ter a sua autorização. Se não tiver, e você, né, poderá, caso você não tenha ou esteja contrariado com aquele benefício, pode pedir em dobro, qualquer tipo de desconto. Mas falando de desconto, pois não. No mundo corporativo não existe o acordado sem estar assinado. Tá? Então, é importante. Tudo está assinado. Por quê? É um documento que assegura o funcionário e é um documento que assegura a empresa. Os dois lados. Então, eu preciso sempre assinar. Aquele negócio, a gente acordou de boca. Não. Sempre assinado. E toda vez que o plano renovar, seja de plano de saúde, seja de vale transporte, seja de alimentação e refeição, cria o aditivo. Mas dá trabalho. Dá não. Vá no sistema que todos eles já têm esse termo aditivo, onde o empregado assina eletronicamente ou então dá o visto. Por quê? Qualquer contrato de trabalho, inclusive, a gente já falou sobre esse tema, quando você muda de função, não tem que ter o aditivo a contrato de trabalho? Então, todo benefício que você tem, você precisa renovar. Você não renova o plano de saúde quando você está fora da empresa, você não renova, você não tem que pagar o IPVA todo ano, né? Mesmo contrário a esse pagamento todo ano. Então, você precisa, infelizmente, ter essa autorização na empresa. Então, Wilton, a gente falou agora, né, e foi muito bem colocada essa questão dos benefícios e separar de vantagens que muitos empregados têm, que a gente não falou, mas a gente já falou em outra edição, e foi sobre os adicionais, né, que eles entrariam, que algumas pessoas acham que é benefício, mas não são benefícios, são vantagens legais porque incorpora a profissão. Então, o eletricista tem direito à insalubridade, à periculosidade, o encanador tem direito à insalubridade, e por aí vai. Mas são vantagens legais, tá, que não podem, a empresa não pode deixar de pagar.
ok? Porque está, nem que haja um acordo no sindicato. Não, mas olha, eu quero, está muito pesado, eu quero que tire. Não tem isso. Da mesma forma, como a gente já disse aqui, né? É surreal dizer, mas você não pode dizer, eu não quero mais que desconto o INSS. Eu não quero mais que desconto o imposto de renda, porque é um desconto irrevogável. Mas a gente está vivendo um momento, falando de desconto, que está endoidando a cabeça de muitos profissionais de RH e DP. Até tocando nesse assunto, isso foi matéria, foi assunto da coluna do Wilton Santos, né, na sua coluna semanal. Mas ainda assim, muitos empregados e empresas estão confusos. E aí eu queria que o Wilton falasse, mais uma vez, desse um toque sobre como é que a gente pode traduzir esse eco-consignado como um benefício e, ao mesmo tempo, uma dor de cabeça, né, para os profissionais de RH e DP. Todos os dias chegam perguntas para mim sobre o e-consignado. Vamos fazer um passo a passo. Em março, a partir de 20 de março, o governo autorizou o funcionário, a partir da sua CTPS digital, fazer um empréstimo. E ele pode fazer um empréstimo de acordo com seu salário, ele tem que ter um tempo de serviço para que possa ser autorizado. E aí o funcionário, ele não consulta a empresa, não precisa consultar a empresa. E ele vai e ele solicita um empréstimo, por exemplo, de 5 mil. E aí alguns bancos chegam e fazem a proposta, que pode aceitar aqueles 5 mil que ele solicitou, ou pode fazer uma conta proposta, dizendo eu te empresto 2.500. Até aí tudo bem. O funcionário aceita. Daí que ele aceita, ok, agora tudo vai para o departamento pessoal. A responsabilidade virou agora para a empresa, que a empresa tem que consultar se o funcionário solicitou um empréstimo, a empresa tem que fazer o desconto desse empréstimo, porque se a empresa esquecer, aí é mais um trabalho para o departamento pessoal. Se em algum momento esquecer, a responsabilidade é da empresa, os juros pelo não pagamento é da empresa. E aí, o que eu aconselho? Primeiro, aos departamentos pessoais, poder fazer um comunicado e solicitar para que seus funcionários, no momento que fizer um empréstimo, comunique à empresa, para que a empresa possa estar sabendo. Até porque tem existido já muitos golpes através da CTPS digital, através do e-consignado. Então nós devemos ter muito cuidado com isso. Então, primeiro conselho para o departamento pessoal: faça um comunicado. Se alguém fizer um empréstimo, comunique para a empresa. E daí o departamento pessoal tem que ter muito cuidado e sempre estar analisando. Olha só, você tocou um assunto bem interessante, tá? Porque essas facilidades, às vezes, geram dificuldades, né? Não é para a pessoa que está tirando nesse momento, porque ele está se beneficiando de um valor que, entre aspas, dizem ser disponível. E não é bem assim. Tá? Mesmo que a empresa tenha lá recolhido, que é a garantia, né? Recolhido da FGTS, que é a garantia para que você consiga tirar o empréstimo, existem situações em que a empresa não recolhe a FGTS, mas a empresa precisa sim regularizar, porque é um direito do empregado, através da sua CTPS, fazer essa requisição. Mas qual é o controle disso, Wilton? Como é que o empregado ele vai pensar em dizer assim, eu vou tirar esse dinheiro para ajudar uma família, às vezes não é nem para ele, para ajudar um amigo, né? Como é que fica a situação? Porque ele não vai ter ele na verdade ele não está se beneficiando de uma renda que vai somar, quem sabe, ao salário dele. Ele vai ficar desfalcado, porque no final do mês vai ser descontado um valor menos o que ele recebia. Primeiro, ele está pegando um empréstimo de uma certa forma daquilo que é dele, né? Ele está colocando como garantia o seu FGTS. É a garantia que o banco tem que, se ele for demitido, ele não vai ter a multa rescisória. Não sei se você sabia disso, é importante saber, está atento a isso. Se você for demitido, a tua garantia é a multa rescisória. Aí, respondendo a sua pergunta, observe, você tem um adiantamento de salário
mensal, você recebe R$ 1.000 numa quinzena, e na outra você recebe R$ 900 porque teve já alguns descontos do Vale Transporte, INSS e assim vai. Agora você pegou R$ 500 de empréstimo. No final do mês, você vai receber quanto? Você tinha 900, pegou R$ 500, você vai receber R$ 400. Você fez um empréstimo por quantos meses? 12, 24. Você vai passar 12 meses, 24 meses recebendo aquilo. Você vai conseguir se equilibrar com isso? É. Então, pessoal, esse tema é um tema muito complexo, tá? A gente ficaria aqui a manhã toda falando, mas a gente precisa fazer um breve resumo de tudo que nós abordamos aqui. Deu para entender um pouco sobre a diferença do departamento pessoal, quais são as suas atribuições, e do recursos humanos, que também tem suas atribuições, ou as duas são iguais? Como é que você analisa isso? Você é um analista, você é um coordenador, você é um gestor, você é um diretor de RH? Porque eu não conheço diretor de DP, né? Tanto é que, como eu falei no início, se contratam profissionais de RH generalista. E aí, para fechar esse conceito generalista, é preciso deixar bem claro que ele precisa conhecer das duas áreas para poder, inclusive, operacionalizar tanto DP como estrategicamente trabalhar nos recursos humanos. Mas aqui eu gostaria já de agradecer, né? Passou rápido, faltam ainda alguns minutinhos, mas eu queria que o Wilton falasse um pouco do seu trabalho, né? De repente, você que nos assistiu até agora pode estar pensando: como é que eu entro em contato com vocês? Como é que eu posso obter mais conhecimento? Porque conhecimento, gente, é algo que está lá na internet, tem domínio público, mas nem sempre aquele que passa tem idoneidade. O que quer dizer isso? Não tem expertise, não tem experiência, ele copiou e só está retransmitindo. É preciso ter muito cuidado. Aqui você está falando com profissionais que têm mais de 30 anos de experiência, portanto, tem sim a responsabilidade e a autoridade de responder e que sabe lhe auxiliar. Então, eu queria passar para o Wilton para falar um pouco do seu serviço e aí a gente ir para os pontos finais. O Wilton tem mais de 30 anos de experiência. Já trabalhei em grandes construtoras, já trabalhei fora do Brasil. E isso me fez aprender o recursos humanos e a essência do departamento pessoal. Hoje nós trabalhamos com a terceirização da folha de pagamento, do departamento pessoal. E aí a empresa, geralmente as pequenas e médias empresas, ela não tem condições de pagar aquele profissional do departamento pessoal, mas ele tem condições de terceirizar. E aí o que é que ele faz? Ele terceiriza esse departamento pessoal, esse recurso humanos, e nós vamos dando suporte para ele. Então, esse é o objetivo da terceirização do departamento pessoal. Então, dando todo o suporte do recrutamento, da seleção, da organização admissional, do encaminhamentos para admissões, envio da folha de pagamento. As empresas pequenas e médias, como a gente falou no começo, tem um escritório de contabilidade, que é bom, que tem a sua folha, né? Mas a folha é enviada para o ODP, então tem que ter alguém para conferir. E é isso que nós fazemos, nós conferimos a folha, conferimos os encargos, e aí temos esse relacionamento com a contabilidade. Não uma guerra, mas um relacionamento de amizade. Para quê? Para que se possa andar junto e para que a empresa possa crescer. Então, esse é o objetivo da terceirização da folha de pagamento. Então, você quer deixar seus contatos? Sim. Qualquer dúvida que você tiver, você pode nos procurar pelo Instagram, Wilton_Santos 1911, ou pelo WhatsApp 995 32 6720. E a gente teremos o maior prazer em lhe atender. Olha só, pessoal, como nós falamos, tá? Se você gostou dessa temática, né, a importância, né, do RH e do departamento pessoal, né, você entre em contato conosco nos canais da Abragifor e sugira aí o tema. Você pode marcar, né, o endereço de Wilton, ele vai receber essa notificação para que possa lhe atender. Por que a gente precisa divulgar esse trabalho que nós fazemos? Porque tem muitas pessoas despreparadas passando por profissionais que não são, para poder fazer ajuntamento de informação. Isso não é correto.
Então, nós temos a experiência, eu diria, eu falo sempre assim, analógica e hoje tecnológica. Ou seja, nós temos a experiência manual, né, visual, e hoje nós temos uma visão também exponencial. Então, a gente vai encerrar, mas antes eu gostaria, né, de parabenizar o Wilton pelo excelente tema, tá? E também, se você vai assistir este nosso vídeo antes do dia 3 de junho, lhe parabenizar também, porque no dia 3 de junho se comemora, tá certo, o dia do profissional de RH e de DP. Eu preciso deixar isso bem claro para você, que é da área, não é isso, Wilton? Foi um fato que a gente teve que ser reconhecido, é uma história que em outro momento eu conto aqui como é que surgiu esse dia. Existe o Dia dos Recursos Humanos, que é o dia 20 de maio, e nós, inclusive, celebramos. É o dia do departamento, que é de 1976. E existe o Dia do Profissional de Recursos Humanos, que é recente, gente. Se estabeleceu em 2019. E poucas pessoas sabem valorizar esse profissional. Não é isso, Wilton? Exato. E falando em valorização, a gente fazendo uma estatística dentro de empresas grandes, o setor de departamento pessoal é um dos setores que menos recebe, que tem os salários mais baixos. A gente, sem comparar com outros, cada um com suas atribuições, cada um com suas qualidades, mas o departamento pessoal, ele faz o elo com todos os setores. E o departamento pessoal hoje é um dos menos remunerados. Então, é preciso as empresas mudarem e começarem a valorizar mais esse profissional. Ou seja, equidade zero. Então, em outro momento a gente vai falar sobre isso, sobre essa disparidade, né? Sobre essa dissonância, tá, de competências que infelizmente ocorre com os profissionais de departamento pessoal. Eu digo porque eu também sou um deles. Tá? Embora não esteja atuando diretamente, mas o conhecimento que eu adquiri, né, o curso de direito que eu fiz, foi para fundamentar tudo aquilo que eu aprendi em departamento pessoal e recursos humanos. Sou feliz e fico feliz porque sempre quando eu converso com alguém da minha área, eu me inspiro. Acho que já deu para perceber isso, né, Wilton? Sim. Então vamos em frente. Gente, até a próxima. A gente está encerrando aqui esse momento, né, da Abrage Infocast, né, esse episódio com um tema tão relevante, mas a gente volta, tá ok? E se você gostou, mais uma vez pedimos que você curta, comente e compartilhe, porque isso vai com certeza engajar a nossa conta lá no YouTube, ok? Então, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.